Projeto A Boca. Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc, número 14.017, edital 06 de 2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Francisco Morato. Pensamentos aleatórios de um jovem periférico sozinho em Francisco Morato, às 6h30 da manhã. Sobre o telhado dessa casa. Tem um quadrado de telha faltando no teto da casa. Podia ser só um buraco no telhado, mas não é. Aquele quadrado vazado no teto é um incômodo, por isso ganha uma atenção especial. Coloquei Nina Simone para tocar. Mesmo assim, continuei a me sentir mal. Não importava o quanto ela cantasse Feeling Good. Fiquei deitada por 5 minutos a mais, tentando reunir forças para dar o primeiro passo rumo ao meu dia. Vasculhei minha mente como quem procura um tesouro perdido, sem esperança de achá-lo. Queria motivos para levantar. Tentei arrumar um só. Acabei não achando nenhum. Então eu tive que inventar um motivo. Todos sabem que sem motivo não fazemos nada. O motivo era: preciso procurar um motivo. Levantei com foco na missão. A Grande São Paulo está na fase vermelha. Francisco Morato está na fase vermelha. Mas eu não posso ficar. Sempre foi notável a falta de empregos qualificados na cidade. A falta de empresas que contratam esses profissionais decorre da falta de instituição de ensino para formar tal mão de obra. Na tentativa de mudar esse quadro, o poder público agora libera investimentos na educação profissional. Poxa, repetir a palavra falta mais de 3 vezes só para falar sobre emprego nessa cidade? Você sente que é levado a sério? Meu nome é Rosimere Pereira, tenho 47 anos, moro no Jardim Silvia, em Francisco Morato, há 23 anos. Eu sou gastrônoma e não consigo trabalhar aqui na cidade. A oportunidade em São Paulo é melhor e o salário também. Bom, quando eu cheguei em Francisco Morato, a criminalidade era maior que agora. Mas aí apareceram as escolas estaduais, onde os jovens puderam se ocupar, e aí diminuiu bastante. Outra memória que eu tenho é que as ruas aqui do bairro era toda de terra, faltava bastante água, mas tudo isso melhorou. Melhorou conforme foi mudando de governantes. Bom, a gente pegava ônibus quando chovia e a gente saía de casa e sujava tudo, a roupa, sujava os sapatos. E a falta d'água que era mais triste, porque tinha que comprar água para beber e tinha que procurar as bicas para lavar roupa, para lavar a louça. Nunca pensei em me mudar daqui. Eu acho que as coisas aqui estão melhorando cada dia mais. Eu não pretendo sair daqui. Bom, eu sou um bicho urbano, mas eu moro na periferia. E algumas pessoas até tentam diminuir a gente por morar na periferia, mas eu gosto. Eu não me sinto ofendida quando alguém... Por exemplo, se alguém me chamar de periférica, eu não vou me ofender. Eu gosto daqui e tem oportunidades. Se a gente se esforçar, dá para mudar, dá para melhorar no sentido de estudar, de trabalhar, a gente consegue. Então, na questão da coletividade, eu sinto falta porque as pessoas conhecem os problemas do bairro, da cidade. Elas querem melhorias, mas não se juntam para lutar pelo mesmo objetivo. Todo mundo quer melhoria, né? Mas a gente precisaria lutar mais juntos para conseguir. Eu acho que falta... Eu teria que se reunir mais para todo mundo saber o que quer e para a gente poder correr atrás do interesse de todos. Eu falei outro dia que acho que Morato tem cor de tijolos. Uma cor laranja avermelhada. É como se a cidade seguisse um ritmo lento de construção. Estamos construindo nossas vidas devagar e sempre. Meu pai é pedreiro. Antes de ser pedreiro, ele era saxofonista.
Acho que não precisavam de um músico tanto quanto precisam de um pedreiro. Esses dias, depois do jantar, quando a família toda chega de São Paulo e pode descansar um pouco, paramos para comparar o salário de um musicista e o de um mestre de obras. Meu pai riu como quem queria chorar. Achou engraçado e triste ao mesmo tempo saber que ele estava fazendo um trabalho que lhe dava dores nas costas e deixava suas mãos mais grossas e às vezes machucadas. As mesmas mãos calejadas sabem tocar um saxofone. Onde é a sua cidade? América Latina, Brasil, São Paulo, Francisco Morato, mundo também. O retrato da cidade pode ser como ele é, ou seja, ser realista e cru. Mas também pode ser uma projeção que a gente faz na cabeça, uma projeção para o futuro. Quando o retrato é cru, ele tem a função de te acordar para essa realidade. Às vezes a gente precisa de uma fotografia para ver como estamos. Às vezes acordar de manhã e escovar os dentes olhando para o espelho não é o suficiente para enxergar a nós mesmos. Cada recorte de tempo e espaço preenche esse eu, esse nós, coletividade. Farei um retrato cru e outro projetado, inventado. Quero ver como a cidade ficará depois que estiver construída por completo. Tem muitos pedreiros por aqui, mas eles passam muito tempo trabalhando em lugares como Avenida Paulista, Higienópolis, Morumbi, Jardins e outros lugares. Além disso, demoram muito tempo para voltar da viagem de trem. E mais algum tempo para chegarem cansados às suas casas. Buraco na telha e mato crescendo no quintal. A vida é estranha, não acha? Eu fico pensando nisso. Siga o Projeto A Boca no Instagram. Salve, salve, pessoal da Boca! Agora a gente está aqui com a discussão do terceiro podcast, cujo tema é Retratos da Cidade. Falando dessa amada Francisco Morato. Olha, ela faz o roteiro dela. Ela faz o roteiro dela. Quase 4 da manhã, ela falando cujo tema é... Vocês já moram em Morato há quanto tempo? Desde que eu nasci. Desde que eu nasci. 20? Eu nasci em Morato. Aí nas costas. Calma que ainda não é 24 anos, é 23 anos e... Daqui a pouco eu tô fazendo 24. Não, você tá... Daqui a pouco... Tô até brincando, antes de mim 24, tá fazendo 24. 24. Você nasceu aqui também? 24 Eu anos nasci em em Morato. Franco da Rocha, mas a minha família sempre morou aqui. Então eu só nasci lá e vim pra cá. Eu nasci na Então você é Santa fake. Casa. Então você Você é fake. Falsa moratense. Mas eu nasci na Santa Casa. Nossa, legítima raiz, moratense. raiz. Eu também sou raizona. Raizona. Nascemos quase juntas. Camila é então... moratense Nutella. Nascemos quase juntas, porque a gente tem 20 dias de diferença. As piscianas. Ô, dó. Ai, sonhadoras. Sai daqui, você é aquariana. O tema não é sobre astrologia. Não é sobre astrologia. Então, vamos lá. Começando sobre... Fala um pouco Moratão, mais sobre a nossa cidade. Cidade dormitório. O que vocês acham sobre isso? Então, né, eu ouvi um dos nossos entrevistados falando sobre fazer a cidade deixar de ser cidade dormitória, porque geralmente as pessoas vêm pra Morato pra dormir. Então, tipo, é o lugar de descansar as perninhas. É o lugar de passar o final de semana ou então a tarde do domingo com a família. Não é pra você ficar a maior parte do tempo, porque nem tem tanta coisa aqui pra gente usufruir em Morato. Entretenimento, né? Não tem muita coisa, não tem muito lazer, então a gente acaba tendo que ir para outros lugares para procurar essa demanda, para poder ter cultura e tal. Sim. Eu não sei se a gente falou isso em algum momento do podcast, tipo, nas gravações anteriores, mas a gente tem uma configuração muito particular em Morato, né? Porque a gente tem várias pessoas que vieram de vários lugares, assim, do Brasil, meio que formou Morato, que nos últimos anos cresceu, assim, Absurdamente. absurdamente, cresceu pra caramba. Tanto que eu achava que a gente tinha, sei lá, 70 mil pessoas há uns tempos atrás, mas a gente tá, tipo, em 150 e poucos mil já. Tipo, é muita gente. E é muita gente diferente, extremamente diferente, né? Tipo, se configurou com várias pequenas culturas que vieram de vários lugares. Uma grande expansão. É a lógica das cidades satélites aí, porque Sim. Morato é só uma dentre as cidades dormitórios, né? A gente pensar que a gente está localizado aí na região metropolitana de São Paulo, então é o satélite da capital. Sim. Então a gente está enquadrado diretamente na lógica do centro-periferia, a galera que vem aí do êxodo rural
tanto dos estados, do próprio Sudeste, né? A galera que vem de Minas, a galera que vem do Nordeste, a galera que vem do Norte. Então, são a galera que faz esse êxodo rural na busca por melhores oportunidades, né? Nessa ilusão de que vai ter uma vida mais digna. Às vezes até conseguem, né? Por conta das oportunidades de trabalho e do mercado, da indústria. Mas, ao mesmo tempo, pensar do que todas as pessoas abrem mão, né? Sim. Morato meio que nesse sentido acaba virando um centro de recepção dessas pessoas que migram, né? Que vêm de várias regiões, que vêm dos interiores aí dos estados, acabam concentrando aqui e por isso ela acaba se caracterizando por essa cidade dormitório, né? Porque ela serve mais como uma ponte para os grandes centros onde existem as melhores oportunidades de trabalho. E a gente acaba ficando estereotipado também, né? Porque, assim, somos aquelas pessoas que moram longe do centro, mas que migram para o centro todos os dias. Então, querendo ou não, a gente acaba tendo essa cultura do centro também, porque existe essa presença, a gente consome esses lugares, a gente vai até esses lugares. Mas, ao mesmo tempo, a gente volta para um lugar interiorano, um lugar, assim, com mais árvores, um lugar, assim, com uma vida um pouco mais pacata, né? Morato tem muito essa característica de cidade do interior, apesar de não ser tão distante, a gente tá logo ali, entendeu? E a gente transita entre esses dois mundos, né? Aquele mundo do centro e o mundo da periferia do interior, né? Ainda. Mas acho que é bem difícil as pessoas de Morato não meio que terem um choque cultural quando acessam o centro de São Paulo, assim, Sim. numa primeira vez. Que é muito perceptível a diferença de Morato, que tem toda essa característica de concentração de povos que, né, vêm de áreas mais interioranas, outras regiões. É um choque bem imenso quando a gente meio que se depara com a galera mais do centro de São Paulo, que aí fica bem nítida a diferença entre nós e eles. Mas se a gente for parar pra pensar nessa questão da diversidade, Morato tem tanto potencial quanto a própria capital, nesse lugar do cosmopolita, de ter várias pessoas de diversos lugares, várias culturas, várias linguagens, várias... Então, se a gente pensasse que, por exemplo, uma das maiores reclamações e reivindicações, né, da população é essa questão da oportunidade dos empregos. Porque se a gente tivesse um polo industrial, algum tipo de mercado mesmo que oferecesse oportunidades para a galera que é da própria cidade, a gente não teria essa questão do dormitório. Sim. Isso seria sanado e aqui podia ter um potencial de metrópole, assim como é a própria capital, porque a gente tem potencial, a gente tem população, a gente tem pessoas que estão estudando, a gente tem pessoas que estão... Pessoas que querem gastar na cidade, Exato. que querem gastar na própria cidade. Às vezes a gente não encontra lugares para ir, não tem um cinema, não tem um teatro, não tem um espaço assim comum para que a gente possa frequentar e que seja um lugar acessível, que dá para as pessoas fazerem arte, se expressarem, né? Falta muito esse lugar assim de pertencimento. Sim, mas esse choque cultural que a gente fala que existe é porque com essa concentração em Morato, a gente acaba tendo a falsa impressão de que a gente faz parte de um certo centro, né? Que fica muito evidenciado quando a gente se depara realmente com as pessoas desse centro que a gente acredita que fazemos parte, né? Aí ali a gente nota que realmente temos algo de muito diferente pela configuração, né, social e concentração geográfica. E pensar que também essa questão da cidade de dormitório é uma perda para a própria cidade, porque as pessoas que estão aqui, que se formam em outros lugares, elas acabam saindo e não investem o potencial delas dentro da cidade, né? Então, são professores, são pessoas que trabalham com comércio, são pessoas, sei lá, são profissionais de diversas áreas de aprendizado que não vão... aproveitar isso dentro da cidade, que não vão investir isso dentro da cidade, vão investir isso em lugares que as pessoas veem mais devolutiva, né? Veem mais resultados. A cidade acaba perdendo com isso. E vai muito dessa coisa também de entender as pessoas que começaram a morar aqui, que fundaram esse lugar, de ser um lugar onde tinham terrenos
mais baratos, onde as pessoas conseguiam construir suas casas aos poucos, as pessoas que tinham menos recursos. Então, construir suas casas do zero, num lugar diferente. E realmente ter esse negócio de carpinar o mato, sabe? Para fazer o lugar. Então, a cidade de Morato cresceu muito assim. Nessa demanda, nessa questão de migrar, de sair de um lugar para o outro, de às vezes não ter muito recurso, não ter de onde tirar e ter um lugar assim mais acessível, que dá para ir para São Paulo, mas ao mesmo tempo é um lugar um pouco mais barato de se morar. Então é muito desse lugar de pessoas que vieram de outros lugares e que criaram raízes aqui, que criaram seus filhos aqui. E Francisco Morato é uma cidade muito jovem. Então, também a gente tem que discutir sobre o desenvolvimento da cidade, porque ainda é uma cidade muito nova, que está para se descobrir. Todo dia que a gente vai para o centro, a gente vê uma coisa nova, é uma construção nova, algo novo, porque é uma cidade que está em desenvolvimento constante, né? Exato, é uma cidade nova e é uma cidade pequena, se a gente for parar para pensar, né? Pensar que a gente aí tem um pouco mais de 170 milhões de habitantes. Milhões? 1.070 Que susto. 170 Bilhões. De Morato de Jundiaí. Hã? Você tá falando de Morato? De Morato, 170 mil, um pouco Eu mais de confundi com Jundiaí. 170 mil habitantes. Não é 150? Tô louca Não, já. 150. É porque o último censo que a gente teve foi de 2010, mas a gente tem algumas atualizações de 2018, 2019. E aí, nesses levantamentos, dá por volta de 170 mil habitantes. Então, é muito pequena. Uma cidade que ainda tá realmente nesse lugar da construção, do crescimento, né? É pequena, mas que também teve esse número aumentado, tipo, muito nos últimos anos. Nos anos mais, assim, presentes. Não foi uma coisa que há tanto tempo já tem esse número. Mas até mesmo pensando nesse detalhe, quem mora por aqui nota muito bem o desenvolvimento da cidade nos últimos anos, que foi ligeiramente mais rápido. Claro que a gente teve todo o atraso de algumas obras por aí, né, e tudo mais, né? Até mesmo da estação, que a gente esperou por alguns bons anos. Foi 7 anos? Eu acho Foram 7 anos ou quantos eu não anos? sei precisar, não, mas foram muitos anos. Olha, eu não sei quando que tava para fazer esse conserto da estação, de mudar a estação, mas desde sempre houve esse debate e demorou muito. Para os próprios terminais de a ônibus gente também. ainda tem problemas com transporte dentro da cidade, Sim. entendeu? Porque é muito caro e é precário. E além disso, também tem a questão de ter essa dificuldade, né? De fazer um transporte seguro, um transporte bom, algo que não te faça esperar. Entendeu? Então, é muito complicado porque o moratense ainda tem esse adendo, né? Além de tudo, você ainda tem que esperar. Você sempre tem que esperar. Exato. E nessa questão da evolução, né? Se a gente for pegar... Porque uma das coisas que é importante a gente frisar é esse lugar de você levantar dados mesmo sobre a cidade. Como é uma cidade muito recente e a gente tem pouca informação, porque não é uma cidade que sai nos jornais e que sai em notícias, né? Então, se você for parar para pesquisar, tem algumas estatísticas que são muito relevantes, assim. Esse lugar do índice lá, que eles falam do índice de desenvolvimento. Se eu achar aqui, né? Com o desenvolvimento, estou perdida já. Desenvolvimentozinho. Porque esse último censo de 2010, eles falam que desde de 91 a 2010, o índice do desenvolvimento passou de 0,4 para 0,7, se é que isso faz algum sentido pra gente, assim, mas nesse lugar do quanto a cidade consegue produzir, do quanto a cidade gasta, do quanto de população a gente tem, do quanto de pessoas escolarizadas a gente tem, do quanto de pessoas empregadas a gente tem, porque E uma que das coisas instituições a gente tem para empregar essas pessoas, né? Porque uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu estava pesquisando essas estatísticas foi esse lugar do quantas pessoas empregadas, porque tem esse lugar da estatística e tem o lugar também das pessoas que a gente entrevistou. Uma das principais problemáticas levantadas foi esse lugar do não há empregos, não há oportunidades. A gente tem, sei lá, 170 mil pessoas no município e apenas 10 mil, 15 mil são empregados formais. Então, a gente tem uma grande parcela da população, a majoritária, a esmagadora parcela da população não tem emprego formal.
Então tá sei lá, empregado informal subemprego. E sei lá, sabe? Tipo, não tem como empregar essas pessoas dentro da cidade. Não tem uma forma de você botar o comércio, a indústria dentro da cidade. Faz parte da expansão, né? Que a gente observa de uma maneira bem lenta nos últimos anos, né? Tipo, a gente teve uma expansão do mercado por aqui, numa questão mais de vendas e tudo mais, nesse sentido mais. Só que nas outras oportunidades, nos outros ramos, né, de trabalho, meio que o crescimento não foi nada expressivo, né? Foi quase que zero. Porque você pensa que não há um mercado de trabalho só com comércio e com indústria, porque, sei lá, a gente vai falar de lazer. Onde é que estão os empregados da cultura em Francisco Morato? É bem difícil encontrar. Essas pessoas provavelmente estão trabalhando em outros lugares. Às vezes elas estão trabalhando como autônomas, porque não tem um teatro, não tem um museu, não tem um lugar onde você pode utilizar a mão de obra dessas pessoas, né? Não só em questão de lazer, se você for parar para pensar em instalações onde você utiliza, sei lá, profissionais que trabalham com atividades físicas. Sim. Até com a própria educação. É que eu não sei informar como é que tá a situação da contratação de professores, mas pensar em diversos mercados que podiam ser investidos, assim, para ter profissionais de diversas áreas, assim. A gente não teve nenhum dado sobre a pandemia em si, sobre Morato, né? Porque a gente teve toda a dificuldade aí das aulas quase que compulsoriamente precisarem ir para um formato mais virtual, né? Não teve nenhuma pesquisa nos últimos meses sobre como foi a situação de Morato enfrentando isso, né? Porque a gente sabe que Morato, na questão de acessibilidade, na questão de acesso à informação, tem uma grande limitação. Porque aqui, por exemplo, qualidade dos serviços de internet... Tem bairros que não possuem serviço de internet, né? Ou até as pessoas mesmo. Até porque os empregos que a gente tem por aqui meio que são mais de sobrevivência mesmo, né? Ter um serviço de internet, um servidor de internet é uma coisa meio que talvez um pequeno luxo para quem consiga, né? Tipo, eu pelo menos, eu moro mais próxima do centro, então aqui o sinal é ligeiramente melhor e tudo mais. A gente consegue ter uma visibilidade para os pequenos desenvolvimentos da cidade, então fica muito mais notável. Só que existem as áreas mais afastadas do centro, né? Que tem uma pequena não, tem uma grande defasagem. Defasagem. Fica isolado mesmo, né? Ficam isolados. Tem um pequeno atraso sobre questão de prestação não, de disponibilidade de serviços, né, e tudo mais. Então, ter esses dados seria extremamente expressivo para nós agora, até porque evidenciaria muito como a nossa situação aqui nesse ambiente de abandono, como é o da pandemia, assim. Eu acho que a gente não tem dados de 2020, mas, por exemplo, nesse último censo, pesquisando essa questão das estatísticas do último censo de 2010, e aí alguns levantamentos depois de 2018, 2019, a gente tem um lance da questão do IDEB, né? Eu fui pesquisar esse negócio do IDEB porque eu também não conhecia, mas era um lance sobre... Esse IDEB, ele é tipo um índice para medir o desenvolvimento e a qualidade da educação básica, tá ligado? E aí, eles medem com base na aprovação e na evasão dos alunos na escola. E aí, pro Brasil, a meta é atingir 6. De 0 a 10 é atingir 6. E aí, eu fui ver uns bagulhos de Morato. E aí, no ano de 2019, essa nota do IDEB, na rede estadual, foi 5,7, sendo que antes ela estava vindo na média de 6. Ela estava conseguindo bater essa média do Brasil. E aí, em 2019, ela caiu. O que já faz a gente se perguntar como é que, então, deve ter sido em 2020 com esse negócio das aulas remotas, né? Porque se nas aulas presenciais, em 2019, ela já havia caído essa média para 5,7, imagina agora que essas pessoas... que esses alunos, a maioria provavelmente não tendo acesso à internet, não tendo acesso a uma conexão. Ficando sem os estudos, né? Imagina como é que isso deve ter sido agora.
E é muito legal você falar dessa questão da tecnologia, porque existe uma tecnologia super avançada em relação a isso. Há muitas escolas que já falavam sobre ter aulas a partir de casa, ter aulas pelo notebook, usar mais o celular, poder fazer com que os jovens, né, as crianças também tenham uma adaptação mais saudável à tecnologia. Mas como que a gente vai falar sobre isso num lugar tão carente como o Francisco Morato? Então, assim, muitas pessoas têm dificuldade em comprar um aparelho celular. Muitas pessoas têm dificuldade de comprar, em ter internet. Muitas pessoas têm dificuldade em comprar um computador. Então, como falar de tecnologia, mesmo que seja uma das cidades mais ricas da América Latina, que é São Paulo, como que essa disparidade ocorre aqui dentro mesmo, bem debaixo dos nossos olhos, né? Como as pessoas ainda moram em barrancos, não têm acesso à água potável, não têm acesso a uma boa alimentação, não têm acesso à internet. E ela faz parte de uma triste estatística, né, de pessoas que ficam apartadas dessa tecnologia. Ou seja, estão em São Paulo, estão perto do centro, olham para isso, sabem que isso existe, mas não têm acesso, porque existem 2 São Paulos, né? Não, e até pra gente quebrar, talvez um pouco, ainda voltando nesse lance das estatísticas, a gente quebrar um pouco desse lugar da meritocracia, porque, por exemplo, pesquisando nesse lugar do como o Morato está posicionado em relação ao Estado, né? Nesse lugar da educação. Ainda que a gente tenha todas essas dificuldades, é uma cidade que ainda apresenta muitos índices bons com relação à educação. Apesar de tudo, né? Apesar de todas, tipo... que a gente não justifica esse lugar de... sei lá, não é meritocrata esse argumento que a gente está usando, mas... tem potência, sabe? A galera daqui quer estudar. Não é nesse lugar de vontade. Vontade a gente tem. Vontade a gente quer estudar. A questão é só essa oportunidade, né? Como é que a gente disponibiliza essa oportunidade para todo mundo. Porque uma das coisas que eu tava vendo é, por exemplo, a ETEC, que foi um bagulho que a gente teve a oportunidade de acessar, né? Um espaço de escola que, em relação às escolas da rede estadual, tem um aproveitamento maior, a gente conseguiu acessar, teve um aproveitamento nesse negócio do IDEB muito grande. Imagina se isso fosse disponível para todo mundo da cidade, para todos os alunos, para toda a galera da cidade. Já ia ser um grande diferencial, né? Mas não é. É um negócio que é tipo 120 vagas, 80 vagas. Ia ser muito bom se todas as escolas fossem como a ETEC, e às vezes até melhor, né? Uma escola assim ampla que desse para você desenvolver toda a sua capacidade artística. Você quer aprender música, você vai aprender música. Você quer... poder usar a sua criatividade, poder explorar o seu cognitivo, poder fazer com que a sua inteligência alcance outros níveis, né? E não que seja limitada, porque a gente sabe que as escolas aqui são realmente muito carentes. Muitas pessoas vão para a escola também para ter essa alimentação, para poder ter um convívio. Às vezes tem um ambiente tóxico dentro de casa, às vezes não tem comida. A gente não sabe a situação em que todas as pessoas estão, né? As pessoas aqui são muito carentes. Então, a gente tem que olhar para as pessoas, para os jovens de outra forma, com outro olhar. E também dar o suporte que essas pessoas precisam para alcançar esse objetivo. É tudo muito difícil, é tudo muito sofrido, mas as pessoas batalham, os moratenses batalham, sempre foi assim. E até dentro da própria educação, eu já ouvi muito relato de, tipo, galera que vai pra escola e é desacreditado pelos próprios professores, assim, da escola, tipo, não vai ser lixeiro, não vai passar na faculdade, não vai fazer... Então tem esse lugar também de rever a própria forma como essa educação tá dada, né? Sim. Então... A estrutura do ensino público é fomentada para que a gente não estude, para que a gente odeie a escola. Para que os próprios professores não tenham motivação para dar aula, né? De dar aula, não são bem pagos, não são... Tem muitas vezes muita que não demanda. Tem professor. Então, às vezes até a lógica insalubre, assim, desse profissional. Muitas vezes o professor atuando como psicólogo, sendo que deveria ter um psicólogo na escola para poder dar esse suporte escolar. Então, tem muito esse déficit. A escola na periferia, ela é um ambiente, assim, tóxico, é um ambiente muito ruim para a própria pessoa, porque por mais que você incentive as pessoas a ir para a escola, lá ainda não é um ambiente perfeito para que ela possa ter um aprendizado de qualidade.
E é essa tecla que a gente tem que bater, e é isso que a gente tem que mudar, porque os nossos futuros adultos, os jovens, eles dependem disso, dessa capacidade de desenvolvimento que eles têm dentro do próprio ambiente, dentro da própria cidade. Sendo entendeu? que é a educação que vai dar esse posicionamento crítico, né? Sendo que vai incentivar essa tomada de consciência política, vai fazer com que esse jovem reconheça o lugar de onde ele vem, o lugar para onde ele quer ir, o que ele quer Querer fazer fazer da vida. melhorias, né? Exatamente. A educação era um negócio que era para libertar ele, né? Esse negócio do Paulo Freire, que todo mundo fica criticando ele. Educação libertadora. Os estereótipos do comunista aí, sendo que é esse lugar do libertar mesmo, a educação como libertação. Como uma ferramenta que você pode usar como você quiser. Entendeu? Exato, para você se tornar um cidadão, para você se entender como... Porque, na verdade, não é nem se tornar um cidadão, é você se entender como cidadão. Você se entender como ser político, alguém que consegue fazer diferença. Porque se você não se entende como alguém que faz diferença, como é que você vai mudar a sua cidade? Sim. Né? É muito esse lugar mesmo. Complexo. Para qual caminho devemos ir agora? O que mais podemos dizer sobre Morato? O que mais podemos agregar? Acho que para a primeira discussão fechou. Deixa eu ver na segunda. A segunda é pontos turísticos, lazer e vivências comuns, coletividade. Tá, mas... Tá bom, então fechamos por aqui o primeiro momento deste terceiro podcast do Grupo Canaia, do projeto A Boca. E logo mais voltamos com uma segunda parte, uma segunda discussão sobre o ambiente Morato, sobre a vivência do morador de Francisco Morato, sobre nossas experiências. Até mais. Siga o projeto A Boca no Instagram. Olá, meu nome é Robert Nogueira, eu tenho 19 anos e moro no centro de Francisco Morato. Minha mãe é do Ceará e meu pai é de Minas Gerais. Pelo fato de ter vivido minha vida toda em Francisco Morato, as lembranças que eu tenho é eu me formando na escola ou até mesmo adquirindo a minha atual casa. Essas são minhas lembranças marcantes de Francisco Morato. Francisco Morato é sim uma periferia e eu digo isso com total orgulho. Até porque Sabotagem mesmo já dizia, um bom lugar se constrói com humildade. O termo periférico eu considero uma maquiagem para favelado. Ou favela, mas enfim, favela vive e aqui é uma periferia sim, e eu tenho orgulho disso. Em questão da educação, em Francisco Morato, eu não consigo falar de uma forma ampla. Mas é de uma total ignorância uma pessoa dizer que na periferia não é possível adquirir um conhecimento amplo. Isso é totalmente desrespeitoso e ignorante. Pelo contrário, na periferia você encontra de tudo, do bom e do melhor. É claro, não tem só ponto positivo, mas vamos esquecer e vamos tentar não se concentrar em apenas pontos negativos. Palavras de Morato. Coreto, Ponte Seca. Não era bem uma ponte. Largo dos Artistas. Mas não tem artista nenhum. Infância suja de terra. Bolinha de gude, pula corda, manga verde com sal, cana de açúcar. Esperança, terra vermelha. Sexta-noite, a cidade acorda. Toca-se forró, funk e rap em todo lugar. Os sons se misturam sem querer. Quem estiver na festa, mesmo cansado, dança. Quem não estiver na festa, sai na janela para ver e se anima. A periferia é cheia de vida, e as pessoas gostam de curtir e ainda se apaixonam. Em meio a tantos outros conflitos e faltas, ainda há música e risadas. Quem está sozinho e não participa da festa sou eu, ouvindo Tim Maia e apreciando a vista por outra perspectiva. Nem todo mundo aqui é igual. Da janela da sala, do alto do morro, depois da meia-noite, sob a luz da lua cheia, me sinto parte da natureza, parte da paisagem. Às vezes o periférico consegue encontrar sua autenticidade. Às vezes dá para sonhar. Mas tem sido cada vez mais difícil, confesso. Olá, eu sou Rodrigo Assis,
tenho 35 anos, moro no bairro Jardim Nova Belém e há 32 anos sou morador do município de Francisco Morato. Sou professor, eu trabalho no município desde 2007, sempre trabalhei em Morato e por conta da profissão ajuda por conta das escolas que a gente tem aqui na cidade. Meus pais, eles são nordestinos. Minha mãe veio da Paraíba, meu pai de Pernambuco, para buscar uma vida melhor naquele período de imigração foi muito em alta, né, entre os anos 70 e 80, e eles moraram primeiro em São Paulo por um tempo, e aqui no município de Morato eles conseguiram comprar um terreno, que o preço era melhor, né, o lugar era mais distante do centro, e aí foi quando eles conseguiram adquirir um terreno para construir uma casa. A cidade de Francisco Morato, ela influenciou diretamente a minha vida pessoal, porque eu olho para o grupo de pessoas, a comunidade que mora aqui, e eu percebo o quanto são aguerridos, sabe? De buscar as coisas, de não desistirem. Nada é fácil para quem mora para cá, mas é muito bonito ver o quanto a humildade em muitos segmentos, eu falo enquanto profissão, né? Como papel de professor, eu vejo meus alunos de querer aprender e querer mudar a sua história dentro do município. Então, isso é algo que é extremamente qualitativo, né? Assim, a gente vê que tem um papel fundamental para o olhar que a gente tem que ter no município. Esse aspecto de buscar correr atrás daquilo que é seu de direito e que faz a gente mudar os nossos olhares e buscar novos caminhos. E eu percebo bastante isso quando eu vejo o meu lado de influência pessoal que eu tenho desse município, Francisco Morato, e da minha vida profissional também. Então, vamos lá. A nossa cidade é uma cidade periférica, sim, com todos os problemas de uma periferia, mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece o lado tão positivo de estar dentro de um espaço como a periferia, que nos mostra sempre uma reflexão do que a gente tem que ser e pode ser melhor para o próximo, né? A gente sabe que existe muita gente que tem muita necessidade no nosso município, muita gente, e que nos faz pensar um pouco sobre qual é o nosso papel, né? Se a gente tem um pouco mais do que a gente pode fazer para ajudar o próximo. E eu acho que isso ajuda nesse olhar quando a gente está dentro dessa periferia, né? Desses espaços periféricos. Então, muda também como uma característica muito propícia para esses espaços, essas comunidades, que é esse olhar de busca, né? De querer melhorar, de querer mudar de vida. Não mudar de vida de maneira a deixar ou esquecer do local onde veio, mas de querer valorizar e mostrar que a gente é capaz de conseguir fazer e conquistar qualquer coisa que outras pessoas estivessem em outros lugares. Então, assim, é uma cidade que merece toda essa atenção, né? Por tantos desafios que ela encontra e as mudanças que elas precisam ser feitas, né? Então, a cidade, ela tem aspectos muito importantes, assim, né? É uma cidade que falta lazer. Eu acho que é um investimento cultural que precisa ter no nosso espaço, né? Nós precisamos ter mais espaços culturais para que a gente possa não ter necessariamente que se deslocar, se não for uma opção, toda vez para os grandes centros. A gente precisa ter mais oportunidade de emprego aqui dentro, para que as pessoas não tenham que se deslocar de forma a passar o dia fora, né, o dia inteiro fora de casa, voltar no final do dia, como é a realidade de muita gente aqui da cidade, para que essas oportunidades façam que a gente cada vez mais entenda que esse morador, que essa comunidade, vê a cidade como pertencente a ela, e não só uma cidade passageira, onde eles vão ficar ali um tempo e vão trabalhar e passam o dia fora, e só tem o sábado e domingo, ou olhe lá um dia da semana de folga, né? Então, eu acho que o lazer e a cultura e o emprego são pontos importantes para que a gente possa trabalhar aí para uma cidade melhor, né? E aí, a partir daí, a saúde, a segurança são elementos que vão acompanhando essa necessidade. Siga o Projeto A Boca no Instagram. É isso, galera. Voltamos então com a segunda parte do nosso podcast para este episódio.
E quais são os temas que gostaríamos de introduzir? Digam aí, por favor. E aí, gente, quais são os pontos turísticos de Francisco Morato? Se vocês chamassem alguém pra dar rolê em Francisco Morato, pra onde vocês levariam? Além da Coretão. pracinha do Coreto. Nossa, Coreto tá Não, fechado. não vai tá há valendo. uma cota, né? O Coreto não vai valer porque tem que trazer mais possibilidades Meu de... Jesus. Sabe que colocaram um turismo. banco no... Acho que é tipo uma praça que tem lá perto de casa. Menina, você tem que falar aqui no microfone, não deitada aí. Camila está deitadíssima, 3 metros do microfone. Colocaram um banco lá perto da minha casa que eu acho que tentaram fazer uma praça. Aí colocaram um banco. Foi uma tentativa de praça. Foi um aí, banco, tipo, botaram tem- um banco. Não, tipo, botaram um banco. Tem a grama e tem o banco. É E um aí, banco se eu fosse sentar. levar um boy, eu ia levar pra esse banco. Aí a gente fica Mas é sentado no confortável? banco. Aí, é um banco normal. E aí a gente ia ficar Gente. conversando sentado no banco, porque é isso que tem pra hoje. Mas É não, agora a isso. gente tá em pandemia, tá? Não é? Mas não agora, né? Ah, depende, Outra hora. né? Se houver possibilidade, se De não houver máscara, aglomeração. amigo, A gente marca, não tem cuidados, problema. Vai lá, fica tranquilos e se Não divirtam. cancelem a caminha. Mas, na ó, segurança também. depois do Coreto, qual mais? Olha, aqui pelo 120, pelo menos eu não conheço muitas possibilidades. Então, se alguém estiver ouvindo e for do 120, Me indique. indique os rolês, os pontos turísticos que temos por aqui. Porque Não realmente, conheço. gente, ponto turístico a gente tá fraco em Francisco Morato. Se bem que ali na estação agora tem uns banquinhos, dá pra sentar, dá uma... Mas dá pra Banco, realmente amigos, assim? bancos. Eu acho que Francisco Morato é forte pelos bancos. Em vários É, vários banquinhos, né? Mas, tipo, a gente tem realmente muito pouco lugar que seriam, tipo, lugares de lazer. Tipo, todas as pracinhas que eu conheço por aqui, tirando a do Coreto, são minúsculas. Tipo, muito São bem, pequenas e não mesmo. tem podia até aparelhar, falar não sobre- tem coisa pra criança brincar. Se eu fosse uma criança, eu ia ficar. Eu era uma criança puta por causa Não, disso. se bem que abriram um parque, não abriram? Inauguraram Mas um isso, parque. isso é lá no... No Rosas. Ai, no Não Rosas? não é no Rosas, não. É. Jardim. Meu Deus. Infelizmente, a gente vai ficar devendo essa eu informação. trouxe o jornal da cidade e eu vou ler pra Vamos vocês que eu pesquisar trouxe aqui. esse jornal. Qualquer coisa a gente pesquisa no Google agora. Parque de Francisco Morato. É o Parque das Crianças. Mas tem um parque no Rosas. Tem? É Chácara Marta? Ó, o jornal da cidade, ó. Porque Folha da inaugurou Cidade. tem pouco tempo, né? Novo viaduto, nova onda. Mas tem um parque Jardim que, tipo, Vassouras, Ah, no antigo Vassouras. Céu das Jardim Artes. Vassoura, velho. Vassouras. Esse é o Parque das Crianças, que é no antigo Céu das Artes. Então não tem mais Céu das Artes aqui também? Eu acho que eles substituíram o Céu das Artes. Tá, então se vocês que possivelmente podem estar ouvindo forem desse lugar, diga pra gente como anda a situação desse Foi parque. inaugurado o Parque das Crianças no dia 21 de dezembro para a população moratense. Fala no microfone, baby. Você tá falando fora. Foi inaugurado no Não, dia 21 de dezembro para a população o Parque das Crianças em Francisco Morato. É isso, então se tiver ouvindo, diz pra gente como que anda a situação, porque é um parque que é bem afastado, né, do centro. É bem afastado. Tipo, ótimo É. que pra população ali local atenda, se estiver atendendo, né? Porque pelo menos uma das bordas de Morato vai ter então uma opção de exatamente, lazer. a descentralização é o que a gente luta, né? Mas é talvez a única grande possibilidade de lazer que a gente tem em Morato, né? Porque eu não conheço nenhuma outra que seja nesse porte. Eu também não. Exatamente. Mas ótimo, porque a gente tinha espera que questão vá lá se ampliando. do CSU, eu não sei há quantas anos também, o CSU. O CSU, antes, pra mim, era super um rolê de gente cool, gente legal, assim, sabe? As pessoas iam lá pra andar de skate. Sim, era super interessante. Tinha umas apresentações lá também. Mas então, não só pensando nesses lugares de lazer exatamente, mas também os lugares mais culturais de Morato, né? Porque costumava ter um ali perto do CSU, que eu não lembro o nome, mas eu cheguei a ir lá pra fazer umas coisas mais de música e tudo mais. Tem Era a museu. antiga sede da Secretaria de Cultura, não era? Era Casa de Cultura, não era? É. E Ali agora pra- ela se mudou ali pra frente do Progresso. E a tá com um biblioteca? balcão cultural Tem a biblioteca de Morato ainda? também. É. Tem? Nunca Tem, fui. que é na sede da Secretaria da Cultura. Eu fui quando era ali perto da. Ali a antiga. Ou ela mudou? Mudou? Ela era na. Era rumo ao CSU,
Ali eu acho que é Mendes Júnior, ou talvez Isso, ali Avenida embaixo. Mendes Júnior. Júnior, não faço ideia. E agora ela é na frente do Esporte Clube Progresso. Mas isso são possibilidades que eu conheço, tipo, desde a minha adolescência, porque nos últimos anos, tipo, eu não estive tanto por Morato, então já não lembro mais como tá. Mas tem vários pequenos projetinhos, realmente pequenos, que são espalhados mais pelos bairros, assim, de Morato, né? Tem o do Sarau lá, como que é o mesmo nome? Meu Deus, o Sarau. Com poema? O Compoema, que é uma coisa que eu conheci no ano passado. E tem alguns outros também de outros cantinhos de Morato. Esse foi o mais novo que eu conheci nos últimos anos, né? Mas é assim, Os lazeres. E é porque por exemplo, essa do Com Poema são lazeres e movimentos e formas de coletividade em Francisco Morato, né? Sim. Porque pensar que tem várias formas de coletividade que a gente não tem conhecimento, assim. Que elas ocorrem e às vezes elas são muito ali do bairro e a gente não tem conhecimento, mas elas acontecem. também não existe um canal, né? Não existe um canal pra gente poder falar sobre como é que a gente vai saber que a gente se conhece, como é que a gente vai trocar vivências, como é que a gente vai conversar se não existe um canal onde a gente possa fazer isso. E a questão do mapeamento é muito recente, né? Eu sei que tem a questão do mapeamento pela prefeitura, o cadastro dos artistas, o cadastro dos coletivos, dos espaços culturais. Eu acredito que seja bem recente, mas não tem uma troca efetiva, né, entre esses profissionais da arte e da cultura. Sim. Mas é porque a comunicação aqui em Morato tem uma certa dificuldade para correr, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem esse projeto que a gente está gerando material que seria físico, que vai ser físico também, para conseguir disseminar informação. Então, lá na frente, a gente vai conseguir ter uma visão de como funcionou ou não esse material, né? Mas também já vi vários materiais de outros grupos de Morato, né? Que são materiais físicos, tipo jornaizinhos, revistas, que dificilmente eu encontraria em um ponto mais acessível de Morato, sabe? Fica muito concentrado em certas regiões, em certos bairros, que, de alguma forma, torna a comunicação um pouco limitada para a ampla divulgação, assim, por Morato. Mas é importante, mesmo essa comunicação limitada, a gente identifica como uma tentativa, né? A tentativa realmente tem muita. Porque a gente identifica que é preciso a gente fortalecer e fortificar essa coletividade. Até pensando por exemplo, na nossa vivência que aconteceu com o festival do Sou Louco por Tijuqueri, com a ocupação do complexo hospitalar do Juqueri. Infelizmente, a gente não conseguiu ocupar o espaço por conta dos protocolos da Covid-19, mas pensar nessa criação de uma rede mesmo, de reconhecer e mapear os artistas e os profissionais da cultura que estão agindo aí na nossa região da Bacia do Juqueri. Porque pensar que a articulação entre essas pessoas é o que pode tornar uma rede fortificada, uma rede regional, que de fato consegue, sei lá, reivindicar. Acolhe talentos, descobre talentos, Exato. dá força para as pessoas que moram aqui, né? E reivindicar políticas públicas regionais para a cultura, né? Dentro dos municípios aqui, vizinhos. Bom, com essas ideias que a gente, né, com essas ideias e incentivos que a gente está tendo agora no momento, como a gente falou em decorrência também da pandemia, né? Talvez aí nos próximos anos, nos próximos meses, algumas outras possibilidades, alguns outros coletivos ou agrupamentos levantem voz para divulgação de outros projetos, né? Acho que é uma das nossas maiores metas, né? Começar a divulgar os diversos trabalhos que existem por Morato, né? Para tentar criar aqui um pequeno centro de divulgação e de consumo dessas artes e trabalhos, né? Porque aqui a gente tem a possibilidade de fazer também um mercado e tudo mais, e tornar o ambiente mais acessível para essas ocupações, né? Mas ao mesmo tempo que, por exemplo, tem essas iniciativas que agora com a contemplação pela Aldir Blanc, elas ficam mais evidentes, tem também uma grande dificuldade de engajamento com a população, assim.
E eu não sei, é uma grande dúvida, assim, de tentar identificar por que a gente tem essa grande dificuldade de engajamento. Talvez porque as pessoas, elas não estão acostumadas com iniciativas culturais ou com iniciativas nessa área do lazer e da arte. E aí, também por conta dessas questões de serem iniciativas remotas, né? Porque eu penso que se fossem iniciativas que estão ocupando rua, que estão ocupando espaços, que chamam pessoas para ocupar espaços, talvez elas tivessem um maior engajamento. Mas como pelos protocolos da Covid, a gente tem que fazer coisas pela internet, isso torna as coisas muito mais complicadas, né? Como é que você vai fazer a pessoa estar ali disponível para uma live? Como você vai fazer uma pessoa assistir um espetáculo online, sendo que ela não está acostumada a assistir um espetáculo nem ao vivo? Como você vai fazer, sei lá, a pessoa se engajar com uma oficina ou com uma ação formativa? É muito mais complicado. Ela nem sabe o que significa, né? Muitas vezes é isso. Eu não sei nem o que está acontecendo, eu não sei nem o que vocês querem dizer. E aí acaba para esse lance do que vocês estão falando, aonde que eu participo disso, como que eu faço para entrar, como é que funciona. Mas isso faz parte daquele detalhe, daquele comentário que a gente faz sobre a cidade ser uma cidade de dormitório, né? Porque dificilmente a galera acaba consumindo o que tá aqui, né? Até porque a gente precisa sair para conseguir trabalhar e tudo mais, a gente acaba saindo para os outros centros. Então, consumir o que tá aqui fica mais difícil, já que a gente tem toda uma dependência de transporte e tempo para lazer, né? Isso é uma das dificuldades que torna difícil que a informação sobre esses vários projetos que tem por aqui corra mais depressa e livremente, né? Tipo, há pouco tempo atrás eu fui saber de alguns pequenos projetinhos em Morato através da internet, porque dos que tem também, muitos têm dificuldade de gerar engajamento, né? Então é difícil que eles, por mais que estejam lá na internet, consiga ser disseminado, né? E a gente sabe que a internet precisa disso. Para que a informação corra, precisa haver um engajamento em cima daquilo, né? Para fazer com que a galera tenha interesse e acabe compartilhando mais vezes, acabe acessando mais vezes aquilo. Então tem toda uma dificuldade desse tipo por aqui. Infelizmente. É bem recente, meio que a participação de Morato nas redes sociais, na internet, assim. Começou há pouco tempo, então a galera ainda não está acostumada a ter informação sobre Morato através da internet. Existe, mas, tipo, não é do grande costume. Também tem todos os agravantes sobre a gente ter o tempo para consumir o que está aqui na região, né? E tem também essa questão de formar essa coletividade, não só entre artistas e profissionais da cultura, mas também formar essa coletividade entre a própria população, porque eu vejo uma grande dificuldade no lugar de compartilhar as vivências e de trocar as ideias mesmo. Porque eu falo por mim mesma. A partir do momento que eu comecei a procurar me formar em espaços fora da cidade, eu deixei de voltar o meu olhar para cá. Então, muitos colegas de ensino fundamental, muitos colegas da própria escola, no momento que eu estudei na escola pública aqui em Morato, eu já perdi o contato, né? Então, os próprios vizinhos, as pessoas do bairro, já não tenho tanto contato. Isso modifica muito o modo como você constrói a coletividade, o modo como você constrói algum tipo de troca, algum tipo de iniciativa aqui. Porque parece que você é um estranho dentro da sua própria cidade. Você começa a fazer as coisas eu começo a fazer as coisas para o centro de São Paulo ou para o lugar onde eu estou fazendo a minha formação no ensino superior. E aí isso modifica muito o modo como as pessoas, até o modo como as pessoas me veem dentro da cidade. Porque, tipo, a gente lá vai ter um público maior, um consumo maior desse conteúdo, né? Por aqui, a gente fica naquele campo mais de cidade de dormitório, né? A galera meio que por aqui não costuma consumir tudo isso. E quando consome, é meio difícil de digerir uma questão muito mais informativa, sabe? A questão de entretenimento em si, lazer, fica muito mais palatável pra galera que está por aqui para ter o momento de descanso, sabe? É difícil a gente conseguir voltar nossa atenção para esse tipo de conteúdo, né? Que é um pouco mais de tempo para reflexão e consumo de informação e ideias, né? Então, por aqui, o que resta de opção mais palatável para a galera
é entretenimento, que é o quê? Bares onde tem shows e tudo mais. Isso O que ainda é- tem pouco, né? apesar de ter pouco, né, é o que sobra. Mas não que isso seja errado. Na verdade, isso faz parte da nossa convivência. A gente precisa de Exato. coisas do tipo, é lazer, enfim, Isso faz é parte da ótimo, nossa tinha que ter saúde. mais, né? Mas o que sobra pra quando a galera realmente consome alguma coisa em Morato é esse tipo de coisa. Porque é mais palatável, é mais fácil de você digerir, né? Ou só tem um lugar, ou então não tem um lugar. E aí você fica com as opções, assim, limitadas. E é muito complicado mesmo. É uma cidade, assim, que era para estar muito mais envolvida nessa questão de lugares para se frequentar, né? Para que a gente não precise sair dela, frequentar, movimentar financeiramente outra cidade que não a nossa, não fazer dinheiro pra gente e gastar em outro lugar, porque não tem opção de lazer. Isso é uma grande observação sobre a questão de onde a gente vai gastar nosso dinheiro, né? Porque a gente tem todo um poder sobre. Por mais que a gente tenha poucos ganhos, né? Na questão nessa observação sobre sermos pessoas periféricas, a forma como a gente decide aplicar o dinheiro também pode ser uma possibilidade de reverter, de ir contra a corrente, de retroalimentar os grandes centros, né? Claro que isso é para quem consegue considerar isso uma prioridade, né? Até porque a gente tem tantos outros agravantes, né? Mas isso é uma das possibilidades de contracorrente do consumo pelos grandes centros, né? A gente tem a escolha de fazer essa aplicação dentro de Morato, né? Pelos pequenos comércios, frequentando os pequenos lugares aí de cultura, né? Incentivando, mesmo que de forma muito menor, a produção artística. A gente sabe que não é bem uma obrigação da população fazer esse tipo de incentivo, né? Mas enquanto a gente não tem políticas que façam isso por nós, que comecem a visualizar isso como necessidade do povo, necessidade real, né? A gente pode fazer esse tipo de aplicação, né? Até porque vai gerar visibilidade e a gente espera que com as possibilidades a gente acabe ganhando engajamento e incentivos por outros meios mais responsáveis, né? Por essa questão. Mais algum comentário para estar sendo trazido aqui? Nadinha? Nadinha? Então a gente pode encerrar, né? Vamos encerrar, então, o nosso podcast com esse terceiro episódio chamado Retratos da Cidade, onde a gente fala um pouco mais sobre as vivências de Francisco Morato de uma forma descontraída e também para vocês, quem não conhece a cidade, vir conhecer quando estiver tudo bem, é claro. E quem estiver na cidade, poder aproveitar de outras formas e poder compartilhar essas vivências aí com outras pessoas, com seus pares. Sim, se tiver comentários ou objeções para que seja feita para todo esse projeto que a gente teve, esse é o nosso último episódio, então provavelmente já tudo que a gente tinha para divulgar sobre esse projeto do momento já deve estar esse ponto divulgado, né? Então se quiser fazer contato conosco, comentários, objeções, Compartilhem as redes, sigam a gente. Sim. Tem a mesma vibe, tá com o mesmo pique de pensamento, segue a gente lá, porque aqui é assim, a gente faz A gente faz o precisa nosso rolê. desse tipo de retroalimentação, de comunicação e informação, né? Então a gente precisa que a galera meio que traga esse feedback para nós e também se apresente lá com o que anda produzindo, né? De repente a gente acaba descobrindo galeras por Morato ou região também, né? A região aí em volta, que gerem também esse tipo de conteúdo, ou algum diferente também, né? Mas é importante a gente tentar formar esse senso de unidade entre nós para conseguir disseminar melhor as informações e o trabalho um dos outros. Exatamente. É isso aí. Esse é o nosso terceiro episódio aí, de uma série de 3 episódios que a gente fez para esse projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. A gente tá com as redes sociais também, se vocês ainda não seguem a gente, @projetaboca, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você não ouviu ainda os últimos episódios, segue a gente lá no YouTube, ouça os episódios, como a Yala falou, dá sua devolutiva, sempre muito bem-vinda. E nas redes sociais a gente vai fazer aí a publicação de algumas vídeo performances. Então fiquem ligados, a gente ainda tem a participação de Acessem alguns convidados. a nossa exposição de fotografias.
que tá maravilhosa. elieltonribeiro.wixsite.com.br. É, isso, o né? Deve ser nosso isso. curador e fotógrafo Elielton Ribeiro. Se não encontrar, vá no nosso Instagram, que vai com certeza encontrar. Projeto a Boca. Exato. Projeto a Boca. A gente agradece todo mundo aí que fez parte do nosso projeto, que colaborou com a gente e fez esse corre com a gente. Agradece também aos convidados e entrevistados que constam aí no nosso episódio. Rosemary Pereira, Bob Controversista, Rodrigo Assis, Robert Nogueira. São os nossos convidados e a gente agradece muito por estarem com a gente nessa correria. Camila já está cansadíssima, estamos quase fechando os olhos aqui. Agora para nós, são 4h37 da madrugada do dia 30 de janeiro. Nos diga como é o futuro, você que vai assistir daqui a 20 e tantos dias, ouvir daqui a 20 e tantos dias esse episódio. Esperamos que a situação no país esteja ligeiramente menor. A gente sabe que 20 dias é pouquíssimo, mas, né, nos diga como é o futuro. Que o mundo não tenha acabado, gente. Se cuidem, fiquem bem e é isso. Salve, salve. Grandes beijos, se cuidem e a pandemia não acabou. Siga o Projeto A Boca no Instagram. Os meninos de Morato gostam muito de pipa. Nas férias da escola, eles amam encher os céus de pipas coloridas. É muito bonito de ver, é um fenômeno periférico nada raro. Todo mundo deveria passar um tempo olhando para cima, olhando para o céu. Mas sempre temos que voltar. Sempre temos que olhar para o chão de terra batida. Dói. Então voltamos para as pipas, para o céu. Esse imenso céu é só um. Em todas as quebradas, em outros lugares que não são quebradas, por não estarem quebrados como nós. O nome quebrada não é à toa. Também não é à toa o ato de empinar pipa. O céu dá uma sensação de perspectiva e isso é tudo que o periférico precisa. Mandei aquela pipa com um bilhete para Deus. Pedi para a quebrada ser consertada. Meu nome institucional é Eduardo José Barbosa, mas sou conhecido como Bob Controversista. Tenho 48 anos, moro no bairro Jardim Rosas, em Francisco Morato. Estou na cidade há 6 anos. Como profissão, eu sou educador popular e produtor cultural. Infelizmente, para mim, a área na cidade de Francisco Morato é muito difícil. Eu mesmo ainda não consegui um trabalho que não seja pontual nas áreas de educação popular e produção cultural. Bom, eu tenho 2 lembranças bem marcantes da cidade. A primeira foi quando eu vim para cá, né? Porque eu venho para cá a partir de um relacionamento, né? Me casei com meu Black Forever Love, que a gente é amigo até hoje, e viemos para cá, alugamos uma casa e iniciamos uma vida a 2. A segunda foi o primeiro evento que eu fiz aqui, que foi um encontro onde nós reunimos referências do movimento negro de 14 estados durante 3 dias e foi uma vivência sem tamanho, né? Grandes trocas, muita afetividade e respeito durante 3 dias maravilhosos. Essas são as 2 lembranças que eu tenho. Eu escrevi há algum tempo uma reflexão, um poema, e eu quero deixar aqui para quem vai ouvir, justamente falando sobre a questão da educação, da arte, do letramento, né? Que é mais ou menos assim. Onde estás, letramento? Para onde vais? Para quem tu és? O que é letramento? Após a fala de uma companheira, firmei meus pensamentos e, por parecer de coração, me peguei em uma profunda reflexão. Letramento não é um gancho que se pendura a cada som enunciado. Não é o treinamento repetitivo, exaustivo de uma habilidade. Nem um martelo que de forma sistemática vai quebrando os blocos da gramática. Letramento é diversão,
a emoção, é leitura à luz da vela ou lá fora à luz do sol. Com ou sem solidão, são testemunhos, o futuro, o passado e o presente. São notícias sobre o presidente, artistas e notícias da TV, mesmo que não aprovemos o que se vê. É Mônica e Cebolinha interagindo, e ditos e não ditos dos jornais de domingo. É receita de biscoito, de macarrão com molho. É uma lista de compras na prateleira, para quem tem dinheiro e prateleira. Recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos, que estão a galgar seus destinos. É viajar para países desconhecidos sem deixar sua cama. É rir e chorar com os dizeres de Dalai Lama. É o Atlas do Mundo, a corrida pelo ouro, sinais de trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções, guias para indivíduos, algo para que não fiques perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa do que você é e de tudo que pode ser. É sentir-se componente de um todo e saber-se filhos das estrelas, parte de um universo e um universo à parte. É ter consciência de que a natureza o gerou e de que dela é fruto, e não Senhor. É juntar esforço na construção do mundo, desintegrando-se no outro para que com ele reintegrar-se de novo. É saber que a humanidade terrena surgiu de uma evolução e que talvez não seja a única nesta imensidão. É saber que a liberdade está em afirmar-se integrando-se, estar consciente de que evoluir é lei geral e reconhecer o universo e, quem sabe, a unidade na diversidade. Então descobri que etimologicamente que mundos, pureza e fervor e quem sabe encontrar a paz interior. Pois quando a mente é perturbada, produz a multiplicidade das coisas. Quando a mente é aquietada, a multiplicidade das coisas desaparece, como o soprar da poeira. E aí eu disse, força, companheira. Avante nessa caminhada analítica de contornos contornados de política, saltando e quebrando muros, num fortúneo túnel do pensamento. Tentar a tentativa de explicar, desmembrar o lindo e infinito letramento. Gratidão. Projeto A Boca. Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc, número 14.017, edital 06 de 2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Francisco Morato.